Muito bem, alunos do Terceirão Santana, vamos hoje para a aula 19 da Matemática B, tá? Na semana passada, então, a gente viu a aula 20, eu antecipei para vocês a parte de permutações, que é o primeiro tipo de agrupamento estudado, então a gente volta hoje para a aula 19 para falarmos dos arranjos simples e na próxima aula, aula 21, daí nós falaremos das combinações, tá certo? Bom, eu deixo o arranjo e as combinações para depois, porque tanto em arranjos como em combinações, o número de elementos envolvidos, que é o n, então n é o número de elementos, é sempre maior que o número de espaços ou vamos chamar de lugares para distribuir os elementos. Tanto em arranjos como em combinações, que é o assunto da próxima aula, o número de elementos é maior que o número de espaços para dispor estes elementos. Tudo bem? Então, arranjo e combinação funcionam nessa situação. Por exemplo, 10 alunos para colocar em 5 carteiras, fazer saladas de frutas com 4 frutas, tendo 10 disponíveis. Então, nesses casos, o N é maior que o P. Então, eu só preciso descobrir se é um caso de arranjo ou é um caso de combinação. Tá certo? Hoje nós vamos nos fixar nos arranjos. Então, para calcular arranjo de n elementos P a P, a gente usa essa fórmula aqui, ó. N é o número de elementos e P é o número de lugares ou espaços para distribuir os elementos. No vestibular pode vir escrito desta forma ou desta forma, n,p. De qualquer modo, o n é sempre o maior número. O P é sempre menor. O número de elementos é sempre maior que o número de espaços para distribuir esses elementos. E a fórmula para calcular arranjo simples é essa aqui, ó. N fatorial sobre N menos P fatorial. Tudo bem? Então, nos arranjos simples, qual que é a diferença para a combinação, né? Nos arranjos, a mudança na ordem dos elementos de um grupo altera o resultado. Nós vamos ver na próxima aula a combinação e você vai ver que na combinação a mudança na ordem dos elementos de um grupo não altera o resultado. Então, para resolver esse tipo de exercício no vestibular, você vai ter que fazer um grupinho de teste e vai ter que trocar a ordem dos elementos desse grupo de teste de posição. Se quando eu mudar a ordem dos elementos, mas tem que ser com os mesmos elementos, é só mudar eles de posição. Se eu mudar a ordem e perceber que o resultado final é igual, então é uma combinação. Agora, se eu mudar a ordem e perceber que o resultado final é diferente, aí é um arranjo. Por exemplo, se eu perguntar para vocês quantos números de 3 algarismos distintos nós podemos formar utilizando os algarismos de 1 a 9. Então você poderia formar o número 139, por exemplo, que usa 3 algarismos distintos, certo? Mas se eu inverter a ordem, colocar o 9 na frente e o 1 no final, vai dar o número 931, que é um número diferente de 139. Então, nesse caso, a mudança da ordem altera o resultado final e é um caso de arranjo. Professor, antecipe e dê um exemplo de combinação. Vamos ver a questão das saladas de frutas, né? Se eu tenho 5 frutas, por exemplo, e quero fazer saladas de frutas com 3 frutas, e eu escolho morango, abacaxi e laranja. Se eu colocar primeiro numa bacia lá morango, abacaxi e depois laranja, na mesma quantidade, ou colocar primeiro abacaxi, laranja e depois morango nas mesmas quantidades e misturar, não faz a diferença qual a fruta você colocou em primeiro lugar. A salada de fruta final é a mesma. Então, nesse caso, a mudança de ordem não alteraria o resultado e seria um caso de combinação. Então, é sempre importante você fazer esse grupinho de teste. Muda a ordem dos elementos de posição e verifica. Mudei a ordem, muda o resultado, como no caso dos 3 algarismos? Sim, aí é um arranjo. Se eu mudar a ordem e não alterar o resultado final, como no caso da salada de fruta, aí é um caso de combinação. Beleza? Um outro detalhe interessante é que os exercícios de arranjos eles podem ser resolvidos pelo princípio multiplicativo, o que facilita, você não precisa nem aplicar a fórmula, né? É que tem casos que a fórmula ela fica mais fácil para você visualizar a solução através da fórmula. E tem casos que fica mais fácil a visualização do exercício pelo princípio multiplicativo, tá certo? Mas todos os exercícios de arranjo você consegue resolver também
pelo princípio multiplicativo. É que também na UEPG, por exemplo, às vezes eles colocam exercícios para aplicar a fórmula, tá? Só para aplicar a fórmula. Então você vai ter que saber a fórmula de arranjo de qualquer maneira, tudo bem? Mas vamos ver um exemplo então de um exercício clássico de arranjos, tá? Usando então essa condição, né, que a mudança na ordem dos elementos altera o resultado. Então, nesse exemplo de exercício, um exercício clássico, ó, uma corrida de Fórmula 1, F1, tem 20 pilotos. Mas só o Hamilton, o Bottas, o Verstappen, o Norris, o Leclerc e o Sainz têm chances reais de pódio. Ou seja, dos 20 pilotos, esse pódio vai ser fatalmente formado só por esses 6 pilotos, né? Escolhendo 3 deles. Então eu tenho 6 pilotos disputando 3 lugares no pódio. Então, com o detalhe do exercício que só estes 6 têm chances reais de pódio, não é um n igual a 20, é um n igual a 6, tá? Esse é um detalhe interessante. Então, o n desse exercício vale 6. E eu sei que um pódio de qualquer corrida é sempre igual a 3, tá certo? O pódio olímpico, que ele é chamado, né? Primeiro, segundo e terceiro lugares. Então, tem 3 espaços para dispor, no caso, apenas os 6 pilotos e não os 20, porque só esses têm chances de pódio. Agora, a pergunta que se faz é um exercício de arranjo ou é um exercício de combinação? Então, para ilustrar, vamos construir 2 pódios, né, com os mesmos pilotos. Então, um pódio que foi o da última corrida de Fórmula 1, que aconteceu, última não, penúltima, né? Essa aconteceu na Inglaterra, naquele grande prêmio dos 70 anos da Fórmula 1. Então, quem ganhou a corrida foi o Max Verstappen, né? Quem ficou em segundo lugar foi o Hamilton. Quem ficou em terceiro lugar foi o Bottas. Tudo bem? Verstappen, Hamilton e Bottas. Então, esse foi o pódio. Se o Hamilton, nas últimas voltas, conseguisse ter alcançado o Verstappen, o pódio ficaria diferente. Ficaria com Hamilton em primeiro lugar, Verstappen em segundo e Bottas em terceiro. A pergunta que eu faço para você é a seguinte. Esse pódio tem os pilotos Hamilton, Verstappen e Bottas. Esse pódio também tem os pilotos Hamilton, Verstappen e Bottas, só que em ordens diferentes. Aqui o Verstappen ganhou, aqui o Hamilton ganhou. Esses 2 pódios são iguais? Não. Eles são pódios diferentes. Então, a mudança na ordem altera o resultado da prova. Eu estou usando os mesmos 3 pilotos, eu só mudei a posição deles. Então, quando a mudança de ordem altera o resultado, é um caso clássico de arranjo. Então, eu vou calcular o arranjo de 6 pilotos tomados de 3 em 3. Aplicando na fórmula do arranjo, 6 fatorial sobre 6 menos 3 fatorial. Ou seja, 6 fatorial sobre 3 fatorial. Então, vamos desenvolver o 6 até chegar no 3. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre o 3 fatorial aqui de baixo, ó. Tá certo? Então, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120 pódios diferentes. Tá certo? Então, nesse exemplo clássico de um exercício de arranjos, eu verifiquei que arranjo que... Por quê? Porque a mudança na ordem dos elementos de um grupo altera o resultado. Eu entendi que o N não é 20, o N é 6, porque só 6 pilotos têm chances de pódio, e o pódio tem sempre 3 lugares. Então, meu N é 6 e meu P é 3, tá? É um exercício clássico de arranjos. Tudo bem, gente? Bom, agora vamos fazer os exercícios da apostila de vocês, que aparecem ali na página 18. Então, vamos lá. No exercício número 1, diz assim: em uma escola está sendo realizado um torneio de futebol de salão, no qual 10 times estão participando. Quantos jogos podem ser realizados entre os times participantes em turno e retorno? Então, veja bem, a escola tem um torneio de futebol de salão, no qual 10 times estão participando. Vamos supor que os times colocassem os nomes dos times do Campeonato Brasileiro, que teriam jogos de turno e retorno. Então, o meu N, nesse caso, é igual a 10. E cada jogo, você sabe que acontece sempre entre 2 times. Tá certo? Entre 2 times. Muito bem. O N é 10 e o meu P, cada jogo é entre 2 times, de 2 em 2.
Por que eu sei que isso é um arranjo e não uma combinação? Porque como aparece em turno e retorno, se eu fizer uma comparação com o Campeonato Brasileiro, por exemplo, existe um jogo entre o Internacional, certo? Contra o Grêmio, certo? Tá. Esse jogo entre Internacional e Grêmio aconteceria na Gigante da Beira-Rio, tá? No primeiro turno. No segundo turno, eu teria um outro jogo. Um jogo entre o Grêmio e o Inter, certo? Onde é que aconteceria esse jogo? Esse jogo aconteceria lá no estádio alugado do Grêmio, certo? Então, são jogos diferentes. Por quê? Porque aqui o Inter é o mandante e aqui o Grêmio é o mandante. Então, a mudança de ordem altera o resultado. Porque se eu falar Inter e Grêmio, é um jogo. Grêmio e Inter é outro jogo, é do retorno. Então, como a mudança de ordem altera o resultado, é um caso de arranjo. Arranjo de 10 times tomados de 2 em 2. E seria quanto? 10 fatorial sobre... Já posso colocar direto, né? 10 menos 2 é 8. Então, fica 8 fatorial, que é 10 vezes 9 vezes 8 fatorial sobre 8 fatorial. 10 vezes 9 dá 90. Então, vão ter 90 jogos diferentes esse campeonato de futsal da escola. Tudo bem? Mas se eu tirasse a palavra turno e retorno, fosse turno único, então não existiria essa segunda partida aqui. Seria uma só. Então, tanto faz falar Inter e Grêmio ou Grêmio e Inter, seria uma única partida. Aí seria uma combinação de 10 2-2, porque só existiria uma partida entre Inter e Grêmio. Mas como é turno e retorno, existem duas. Daí, na mudança de ordem, altera o resultado e é por isso que esse caso é um caso clássico de arranjo. Tudo bem? Vamos aproveitar aqui, vamos fazer o exercício número 2. No exercício número 2, diz assim: Otávio, João, Maria, Luiz, Pedro, Roberto e Fábio. Né? São quantas pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. 7 pessoas estão apostando corrida. Quantos são os agrupamentos possíveis para os 3 primeiros colocados? Gente, é a mesma coisa do exemplo da Fórmula 1. Você tem 7 competidores, né? 7 competidores para 3 lugares no pódio. É o mesmo processo. Mas aqui eu vou fazer usando o princípio multiplicativo. Tá certo? Como assim, professor? Veja, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Quantas pessoas disputam o primeiro lugar? 7. Tá. Mas se uma já ficou no primeiro lugar, quantas passam a disputar o segundo lugar? As 6 restantes. E se já tem uma pessoa no primeiro lugar e uma pessoa no segundo lugar, quantas pessoas passam a disputar o último resultado? O terceiro lugar? 5. Tá certo? Então, 5 vezes 6 é 30. 30 vezes 7 dá 210. Beleza? Se eu fizer por arranjo, o resultado será exatamente o mesmo. Tá certo? Arranjo de 7 pessoas tomados 3-3, que é o exemplo da Fórmula 1 que eu fiz ali com vocês agora há pouco, usando a fórmula do arranjo. Mas vejam que então é possível resolver esse tipo de exercício utilizando o princípio multiplicativo. Os exercícios de arranjo podem ser resolvidos pelo princípio multiplicativo. Vamos ver o exemplo do exercício número 3. Veja bem o 3 aqui. Em uma prova de atletismo, participam 16 atletas que concorrem a uma medalha de ouro, uma de prata e uma de bronze. Quantas maneiras distintas pode apresentar o resultado dessa prova? É a mesma situação, né? O pódio, né? Só que em vez de 7 agora são quantos? São 16 atletas. Então seria 16 vezes 15 vezes 14. Porque se tem 16 disputando a medalha de ouro, um ficou com a medalha de ouro. Sobram 15 disputando a medalha de prata. Um ficou com a medalha de prata, sobram 14 disputando a medalha de bronze. Então, é o princípio multiplicativo aqui também. Isso aqui vai dar 3.360. Então, eu posso resolver esse tipo de exercício aplicando a fórmula do arranjo ou utilizando o princípio multiplicativo, que eu vou ter o mesmo resultado. Tá? Você pode escolher qual maneira que você acha até mais fácil de resolver esse tipo de exercício. Mas nos 3 casos, a mudança de ordem altera o resultado e é por isso que são exercícios de exemplos de
arranjos. No exercício número 4 diz assim: dispomos de 8 cores e queremos pintar uma bandeira de 4 listras, cada uma de uma cor. Então não vou repetir nenhuma listra e nenhuma ponto da bandeira. De quantas formas isso pode ser feito? Gente, é o mesmo processo. A bandeira tem 4 listras, tá certo? Quantas cores disponíveis para pintar a primeira listra eu tenho? 8. Já para a segunda listra, a cor que foi usada aqui não pode mais ser repetida. Então eu passo a ter 7 cores disponíveis para a segunda listra. Passo a ter 6 disponíveis para a quarta e 5 para a terceira e 5 para a quarta. Que vai me dar um total de 1.680 maneiras diferentes de pintar essa bandeira. Se eu fizesse por arranjo, seria arranjo de 8, 4 a 4, que o resultado é exatamente o mesmo, tá certo? Talvez por princípio multiplicativo fica mais fácil para você perceber como que se resolve esse tipo de exercício, né? Mas se eu utilizar o arranjo, o resultado será exatamente o mesmo. E no exercício número 5, diz o seguinte: um clube tem 20 membros. A diretoria é formada por um presidente, um vice, um secretário e um tesoureiro. Se uma pessoa pode ocupar apenas um destes cargos, quer dizer, uma pessoa não pode acumular o cargo de presidente e tesoureiro, por exemplo, né? De quantas maneiras pode se compor a diretoria? Então, de novo, eu aplico o mesmo princípio multiplicativo ou arranjo. Vamos fazer por arranjo aqui, ó. Arranjo de quantas pessoas? São 20 membros no clube para 4 cargos de diretoria, tá certo? E por que arranjo e não é combinação, professor? Por quê? Se eu digo que o João é presidente e o Flávio é vice, se eu disser que o Flávio é presidente e o João é vice, já mudou a ordem, mudou o resultado, né? Uma composição diferente da diretoria. Ela pode ter as mesmas pessoas, mas em cargos diferentes. Então, a mudança dos elementos numa posição altera o resultado. Por isso que é um caso de arranjo. Se eu quisesse fazer uma diretoria composta de 4 pessoas sem cargos, não existe cargo, as 4 pessoas vão comandar de maneira igual. Aí seria combinação, porque não importa a ordem, seria sempre as 4 pessoas na ordem que você pegar. Mas se tem um cargo, se tem o cargo de presidente, vice, secretário, tesoureiro, então você nomeia as 4 pessoas e distribui elas cada uma em um cargo. Se eu mudar as pessoas de cargo, eu mudo a composição da diretoria. Por isso que é um caso de arranjo, a mudança na ordem altera o resultado, tá? Então isso aqui vai ficar igual a 20 fatorial sobre 20 menos 4 vezes 6 fatorial, que seria 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 vezes 16 fatorial sobre 16 fatorial, que você corta fora, tá? Então, esse arranjo de 20 valores tomados 4 a 4 vai ser igual a 116.280. Tudo bem, gente? Esse exercício ficou bem claro para vocês? Então, a questão do arranjo é uma questão bem tranquila, né? Não é difícil de você entender. Nas permutações, o número de elementos é igual ao número de espaços para distribuir os elementos. Então, N igual a P. Exercício base de permutação são os exercícios de anagramas, tá? Nos arranjos e nas combinações, o número de elementos, o N, é maior que o número de espaços para dispor os elementos. No caso do arranjo, a mudança na ordem dos elementos de um grupo altera o resultado, como a gente viu o exemplo da Fórmula 1. E a gente pode resolver os exercícios de arranjos usando o princípio multiplicativo, tá? Nas combinações, que é o assunto da próxima aula, da aula 21, então a gente vai falar da combinação cuja mudança de ordem não altera o resultado. Ok, moçada? Então estudem. E qualquer dúvida, perguntem lá nas postagens do Classroom, que eu posso tirar as dúvidas de vocês de exercícios, naqueles 15 minutos que a gente tem lá na terça e na quarta de assistência. E também vocês podem postar as perguntas quando a Silvia posta as aulas embaixo. Qualquer dúvida, vocês podem postar, que a gente está aqui para ajudar vocês. Um grande abraço e até a próxima.